Combatentes, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Também pode ser boa madrugada para você que tem estudo, né? Você não tem hora para estudar, né? Tem que estudar bastante para que você possa alcançar os seus objetivos em escolas militares. Como você sabe, meu nome é Ricardo, tenho esse canal Tem Física no YouTube. Se você quiser, se inscreva, que você vai ter muitas questõezinhas que possam te ajudar, te auxiliar, para que você possa realizar o seu sonho, que é entrar nas escolas militares, tá? Esse meu projeto visa você que queira entrar na aeronáutica, você que queira entrar na IFOM, você que queira entrar na SpaceX, né? Eu faço questões, faço simulados mensalmente para que você possa se dar bem. Embaixo tem em PDF esse material de 18 questões bem interessantes nesse simulado 2, que a gente está, no caso, almejando aí fazer uns 5, 6 simulados até o dia da prova. É claro que vai acumulando os simulados, então nós temos simulado 2, hashtag 1. Se você quiser também, lá no meu canal tem simulado 2, né? E vai indo, você vai vendo, no caso, todos os tipos de questões que pode colocar você dentro das escolas militares. Claro que é um projeto que você vai vendo que a física ela vai aumentando a quantidade, né? E você pode também adquirir o meu projeto também em EAD. Sim, você tem todas as gravações, você tem vários exercícios, aulas, né? Que você pode estar totalmente gravadas. Toda semana você tem uma lista onde eu corrijo, comento tudo. Um precinho bem legal para você, que você possa aí, no caso, se deleitar durante o ano todo. Esse curso é um curso que eu tenho anual. Você faz assinatura por um preço bem legalzinho. Durante um ano você tem todas as aulas gravadas, mais de 60 aulas, né? Onde você tem exercícios, provas anteriores, você tem aqui, só conhecer, você acessa lá. Você tem aquele site ali, você pode, no caso, adquirir. E se você não gostar, você também depois tem o seu dinheiro devolvido durante esses 7 dias. Quer dizer, no cartão você pode também, no caso, não efetuar sua compra, tá bom? Então, conheça esse meu projeto que você vai gostar, tá? Então, agora vamos lá. Vamos, então, fazer os exercícios que interessam, né? Nesse simulado 2, o jogo da velha 1, eu fiz com vocês, aí, no caso, 18 questões. Primeira questão. Em 2014, um importante trabalho publicado revelou novos dados sobre a estrutura em larga escala do universo, indicando que nossa galáxia faz parte de um superaglomerado chamado Laniakea, com a massa cerca de 10 elevado a 17 estrelas, como o Sol, sabendo que o Sol tem 2 vezes 10 elevado a 30 kg de massa, aproximadamente. Em 2015, o Prêmio Nobel de Física foi concedido a cientistas que descobriram uma das menores massas, 4 vezes 10 elevado a menos 33 gramas, a de um neutrino, né? Um tipo de partícula elementar. Em ciência, uma maneira de se trabalhar com valores muito grandes ou muito pequenos é a ordem de grandeza. Com base nas duas descobertas apontadas, quantas vezes a ordem de grandeza da massa da Laniakea é maior do que a de um neutrino? Bom, já eu falo para você sobre massa de grandeza, né? Ou melhor, ordem de grandeza. Vamos ver o seguinte, vamos achar realmente o que foi dado ali, que é a massa da Laniakea, só que ele está comparando que é 10 elevado a 16 a estrelas iguais a do Sol, né? Então, na realidade, a massa da Laniakea é 10 elevado a 17 vezes a massa do Sol, né? Que são 10 elevado a 17 estrelas como a do Sol. Então, vamos começar o seguinte. Primeiro, vamos analisar o seguinte. Primeiro, massa da Laniakea é igual. Ele falou que é 10 elevado a 17 estrelas como a do Sol. Então, vezes a massa do Sol. Você tem a massa do Sol, né? Tem essa massa da Laniakea é 10 elevado a 17 vezes essa massa do Sol. Então, vamos lá. Massa da Laniakea é igual 10 elevado a 17 vezes com a massa do Sol, 2 vezes 10 elevado a 30. Legal. Fazendo essa continha bem legal, você não vai ter dúvida, né? Você vai achar 2 vezes 10 elevado a... Aqui é 30, né? 2 vezes 10 elevado a 47. O que, teacher? Quilogramas.
bem? Então aí você tem a massa da Laniakea. Bom, nesse caso, se você vai ver, ele vai falar sobre ordem de grandeza, né? Mas você viu que a massa menor do neutrino é 4 vezes 10 a menos 33 gramas. Como você vai comparar a ordem de grandeza, né? E você tem que usar, então, na mesma unidade. Você tem quilogramas a massa da Laniakea. E você tem do neutrino gramas. Então, primeiramente, antes de colocar em ordem de grandeza, nós vamos transformar esse quilogramas para gramas. Né? Então, você vai multiplicar, né, por 10 elevado à terceira, lembra? Porque 1 quilograma é 1000 gramas. Então, nós temos a massa da Laniakea 2 vezes 10 elevado a 50. Né? Potência de base 10, na multiplicação conserva a base e somos expoentes. 47 mais 3 dá 50. Né? Então, nesse caso, aí você transformou a massa em gramas. Tudo bem? Tá. Professor, o que seria a ordem de grandeza? Como ele falou, ordem de grandeza é uma maneira de você expressar um número, né, devido a uma certa dimensão, a uma certa ordem, para que você possa, não precisa ficar falando 200. Você pode falar uma ordem de grandeza, por exemplo, de 100. Você não precisa falar 700. Você pode fazer uma ordem de grandeza de 1000, né? Você está vendo a ordem de grandeza? É quando você tem potências de base 10, tá? Então, primeiramente, a primeira coisa que a gente pode fazer é qual é a ordem de grandeza desse número. Então, a primeira técnica é saber o seguinte, ordem de grandeza. Você sempre vai colocar a ordem de grandeza em potência de base 10. Então, a ordem de grandeza é 10 elevado ao número N, por exemplo. Bom, esse N é quem? Você vai olhar ali, ó. Olha o N ali que está pintando. Está pintando os 50. Perfeito? Então, nesse caso, a princípio, a ordem de grandeza da Laniakea é 10 elevado a 50. Ué, professor, por quê? Não é? Tudo depende daquele número que está aqui ao lado, né? Bom, primeiro, esse número é 2, não é? É. Se ele for menor, né, que 3,12, 3,16, que é aproximadamente raiz de 10, você mantém o 10 elevado a 50. Por exemplo, você está vendo o número 2. Ele é menor que 3,16, então você mantém o 10 elevado a 50. Se ele fosse maior, por exemplo, que 3,16, por exemplo, 3,5, 7, 7,4, seria 10 elevado a 51, porque você vai somar uma, tá bom? É isso, a ordem de grandeza. Então, sempre olhe, né, o número que está ao lado da esquerda do 10, ok? Vamos repetir? 2 vezes 10 elevado a 50. Qual a ordem de grandeza? 10 elevado a 50. Professor, se fosse 4,4 vezes 10 elevado a 50, seria 10 elevado a 51, porque 4,4 é maior que 3,16, tá bom? Tá claro? Tá legal. Então, guarda para você, aluno, essa ordem de grandeza aí que nós achamos. 10 elevado a 50. Tá. Agora, eu pergunto, massa do neutrino. Massa do neutrino. Massa N. Ele falou que é quanto? 4 vezes 10 a menos 33 gramas. Certinho. Bom, aí vamos lá agora então da ordem de grandeza desse neutrino. Ordem de grandeza. Mais uma vez, potência de base 10. Você vai olhar ali para o expoente. Opa, legal, né? Nesse número a princípio, então vai ser 10 elevado a menos 33. Ótimo. Só que é o seguinte, dá uma olhadinha nesse número aqui. Ah, esse número aqui é 4, professor. Então, ele superou 3,16. Então, lembra que eu falo para você? Quando acontece isso, você vai somar uma. Somar uma unidade. Tá bom? Tudo bem? Então, a ordem de grandeza do neutrino é 10 elevado a quanto? Quanto que é menos 33 mais 1? Menos 32. Tudo bem, galerinha? Então, o que nós temos aqui? A ordem de grandeza da Laniakea. O que nós temos aqui? A ordem de grandeza do neutrino. Como ele quer saber quantas vezes a ordem de grandeza da Laniakea é maior que o neutrino, é você comparar as duas, tá bom? Então você pode colocar o seguinte, faz assim uma relaçãozinha, divide as duas, né? Coloca 10 elevado a 50 em comparação com 10 elevado a menos 32. Se eu tenho uma idade, 20 anos,
e você tem uma idade de 10 anos, qual é a ordem qual é a relação? A minha idade é maior quantas vezes a sua? Você vai pegar a minha idade de 20 anos, dividir pela sua de 10 anos, 20 por 10 dá 2, então seria o dobro, né? Então, quando ele quer saber quanto que uma é maior que a outra, é só você dividir uma em relação à outra, tá bom? Fazer a comparação. Então, é claro que se você acabar de fazer essa continha, potência de base 10, você conserva a base 10 e você subtrai os expoentes. 50 menos 32 dá 50 mais 32. Então, a resposta desse exercício é 10 elevado a 82, tá? Uma questãozinha interessante que ultimamente está caindo mais no CFS, relacionada à ordem de grandeza. Tá bom, galerinha? Tá bom, aluno? Então, nesse caso, você já pode falar para mim a alternativa certa. Alternativa A. Tudo bem? Vamos para o próximo. 2 carros A e B entram simultaneamente em um túnel retilíneo. Sabe-se que o carro A atravessa todo o túnel em movimento uniforme, com velocidade de 20 metros por segundo. E o carro B entra no túnel com velocidade de 10 metros por segundo e o atravessa em movimento acelerado, uniformemente acelerado. Desprezando as dimensões dos carros e sabendo que eles saem juntos do túnel 40 segundos após terem entrado, a velocidade do carro B no instante em que ele sai do túnel é D. Bom, legal, a questãozinha, ela simplesmente mistura aí movimento uniforme com movimento uniformemente variado. Bom, carrinho A, repare que ele sai desse ponto e vai até aqui, né? Então, ele atravessa completamente o túnel, certo? Já o carrinho, né, o outro carrinho B, né, ele sai daqui também, chega também atravessando o túnel, tá? Nesse caso, nós estamos desprezando a dimensão do carrinho, porque o tempo total, se fosse assim, você teria que pegar o espaço total, né? Teria que pegar o comprimento do túnel mais o comprimento do carro. Mas os 2 carros são considerados pontos materiais. Bom, o que eu acho interessante você saber o seguinte, o que vai ser então comum para os dois? Porque eles não têm o mesmo movimento, né? Nós temos aqui o carrinho em movimento retilíneo uniforme e aqui em movimento retilíneo uniformemente variado, tá? Enquanto um tem velocidade constante, o outro acelera. Primeira coisa, o que é comum para os dois? Ele falou o tempo, então o tempo é igual. E o que é comum para os dois também? Pensa, o comprimento do túnel. Quer dizer, eles vão andar a mesma distância, né? Ele mandou desprezar o comprimento dos carros. Então é o seguinte, como ele quer saber qual é a velocidade de saída do carrinho B, ele quer essa velocidade aqui, ó, VB, você, olhando, você não tem quase nada ainda desse movimento B, a não ser a velocidade inicial. Então, e o tempo também que é 40, né? Então, olha só, a grande sacada é, vamos estudar o carrinho A. Ao estudar o carrinho A, o que nós temos dele? Professor, nós temos a velocidade e o tempo, né? Então vamos lá, qual é a velocidade do carrinho A? Foi dado no exercício. A velocidade é 20 metros por segundo, certo? Ele falou quanto tempo ele vai gastar para atravessar esse túnel. Ah, professor, é 40 segundos. Pessoal, com isso, sabendo que o A está em movimento uniforme, né, retilíneo, eu não posso jogar o seu sorvete, né, equaçãozinha, S é igual a S0 mais VT. Eu posso passar o S0 para a esquerda, fica S menos S0, dá o ΔS. Então fica ΔS é igual a sua velocidade vezes o tempo. Com isso, o ΔS não seria nada mais nada menos que o comprimento do túnel, né? Então eu vou achar o comprimento do túnel. ΔS é igual. A velocidade já está no sistema internacional 20, então fica 20 vezes 40. 20 vezes 40, você vai encontrar aqui 800 metros. Pronto. O que é isso, professor? É o comprimento do túnel. Professor, mas eu tenho uma dúvida. Ele quer dado aí, quer alguma coisa do carrinho B, mas o carrinho B e o carrinho A vai andar a mesma coisa, né? É o mesmo túnel. Então agora, vamos para o carrinho B, para que a gente possa agora ter uma noção. Do carrinho B, não esqueça que ele está em movimento
uniformemente variado, né? E o que você tem dele? Velocidade inicial, que ele não sai do repouso. Olha lá, está escrito 10 metros por segundo. O que você também tem dele agora? O ΔS. Por quê? É comprimento do túnel, 800 metros. E o que também você tem dele? O intervalo de tempo. Olha que legal, que é o mesmo do carrinho A. Professor, nossa, eu tenho bastante dados, né? Então você achou do A o comprimento, que é igual para B, para que possa você agora ter mais variáveis, né? Para você mexer na fórmula. Então você pode jogar na formulazinha da velocidade média, que é ΔS sobre ΔT. Só que a velocidade média no movimento uniformemente variado, né? Se lembra que é a média aritmética das velocidades. Então você vai jogar aqui, ó, V mais V0 sobre 2, que é a velocidade média, né, do movimento uniformemente variado, é igual a ΔS sobre ΔT. E agora é só jogar os valores, tá bom? Qual é o V? O V ele está pedindo lá, o V final, VB. Então fica, vamos lá colocar aqui, fica V mais V0, fica 10, dividido por 2, é igual, agora é ΔS sobre ΔT, que seria quanto ΔS? 800, por isso que eu achei, né? O móvel A que me ajudou, e o tempo, 40 segundos, tá? Fazendo essa continha, você vai colocar V mais 10 é igual. Fazendo essa continha, 800 dividido por 40, vai dar 20, não vai? O 2 vai subir multiplicando, 2 vezes 20, 40. Então, qual é a velocidade que somado com 10 dá 40? 30. Às vezes, na prova, ele também pede essa velocidade em km por hora. Aí você deveria multiplicar por 3,6, daria 108 km por hora. Mas ele quer em metros por segundo, ele foi bonzinho com você nessa questão, né? Ele não teve maldade. Então, nesse caso, você tem a resposta alternativa D. Tudo bem, pessoal? Uma questão bem interessante que envolveu os dois movimentos. Tá certo? Tudo bem? Então, vamos para o próximo. Paloma e Alisson querem estudar o movimento de projéteis. Eles fazem um experimento em que dois projéteis A e B são lançados de uma mesma altura e no mesmo instante de tempo. Enquanto o projétil A é lançado na direção vertical e para cima, com velocidade inicial de módulo VA 2,5 metros por segundo, o projétil B é lançado com velocidade VB de 5 metros por segundo, fazendo um ângulo θB de 30 graus, né? Com horizontal. Às vezes no simulado saiu, no caso, 45, já está arrumadinho para você, tá? Se desprezarmos a resistência do ar, podemos afirmar que A. O projétil A irá chegar na altura máxima antes do projétil B. B. A velocidade do projétil B, em sua altura máxima, possui módulo de 5 raios de 3 sobre 2 metros por segundo. C. O alcance horizontal do projétil B é de 5 raios de 3 sobre 2 metros. D. A altura máxima alcançada do projétil A é maior que a altura máxima alcançada pelo projétil B. Pessoal, nós temos um lançamento vertical, e um lançamento balístico, né? Um lançamento oblíquo. Se você for analisar alternativa por alternativa, ele pede para você calcular a altura máxima, pede para você decompor as velocidades quando você estuda o movimento balístico, no eixo X, no eixo Y, pede o alcance horizontal. Então é uma questão bem ampla, né, para que você possa estudar o movimento, tanto o lançamento vertical para cima como oblíquo. Então nós vamos fazer isso. Não vamos nos preocupar em já ir para a feridinha lá qual é a resposta certa. Nós vamos simplesmente orientar você, né, para que você possa entender aí esses dois tipos de movimento, tá bom? E com isso você garantir aí o sucesso na prova, tá? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, uma certa altura do chão, né? Tá? E aí eu vou desenhar para você duas bolinhas. Bom, vamos lá. Vou colocar uma bolinha aqui. Será que eu estou bem no desenho? Deixa eu ver aqui. Bolinha. Formas. Oh, que chique. Vamos colocar uma bolinha aqui. Chique, bolona, né? Bom, então essa aqui, esse projetinho aqui meu, né? Vai ser uma bolinha. Essa bolinha, ela será lançada, né? Ela
ela será lançada, tá, para cima, tá? Enquanto uma outra bolinha, vou colocar aqui, ela será lançada obliquamente, tá? Tudo bem? Muito obrigado, desenho. Então você vai ter aqui o lançamento dela de maneira oblíqua, ou seja, a bolinha que você está vendo aí, essa azulzinha, ela vai subir, certo? Tudo bem? Já a bolinha que você está vendo ali, né, ela vai ser lançada dessa maneira, tá? A gente faz desenhos assim para você entender, tá bom? Então, esse tipo de trajetória, tá? Nesse caso aqui, se eu colocar para você, né, essa bolinha aqui novamente, você vai ver que lá em cima ela atinge a altura máxima, né? E lá em cima ela vai parar. Já essa bolinha aqui, ela vai fazer esse tipo de trajetória, né? Balístico, não é isso? Né? Eu não sei até que altura ela vai, senão eu vou estar induzindo a resposta. Então você tem aqui um momento que ela atinge, no caso, a nossa altura máxima. Tudo bem? Tá? Então vamos lá. Primeira coisa que foi dado as velocidades, não é isso? Bom, primeiro vamos aqui no caso colocar que a bolinha A é essa aqui. E essa aqui é a bolinha B. E você tem deixa eu só tirar aqui, senão atrapalha, né? Você tem aqui o ângulo de lançamento, não é isso? Você tem um ângulo de lançamento, né? Esse ângulo de lançamento vale 30 graus. Às vezes saiu 45, né? Eu arrumei já 30 graus. Tá? Esse aqui vai ser, então, nossa bolinha B. Então, tá organizadinho para você, tá? Então, vamos ver o seguinte. Primeiro, o que foi dado? Foi dada a velocidade inicial de cada bolinha, né? Então, foi dada a velocidade inicial da bolinha A, né? Que é quanto? 2,5 metros por segundo. Foi dada a velocidade inicial da bolinha B, que é igual a 5 metros por segundo. Tá? Tudo bem? Nesse tipo de questão, tá vendo que parece que está demorando, é que eu estou dando várias ideias para você relacionadas que você tem que fazer para que você tenha o conceito, né? Vamos colocar aqui o nível aqui, né? Nesse ponto aqui, vamos orientar a trajetória para cima, não é mesmo? E nós vamos colocar então aqui o zero, tá? E é claro, a trajetória para cima positiva. Como a aceleração da gravidade é para baixo, então se você usar o G, você vai usar o G negativo, tá bom? Bom, deixa esse ponto aí para a gente analisar agora. Nos itens A, B, C, D, vamos analisar. Ó, o item A, o projétil irá chegar na altura máxima antes do projétil B. Como é que eu vou falar quem chega primeiro na altura máxima? É achar o tempo, né? Achar o tempo, no caso, relacionado a cada um. Quem tem menor tempo chega primeiro, correto? Então vamos lá, vamos analisar então primeiro a bolinha A. Na bolinha A, o que acontece quando ela atinge lá em cima a altura máxima? Ah, professor, aqui ela para. V final vale quanto? V final vale 0. Então, vamos lá. Para eu jogar aí, para achar esse tempo que a gente quer, né? Você pode jogar, por exemplo, a equaçãozinha assim, ó. V é igual a V0 menos GT, né? G vezes T. Equação da velocidade, né? Como você quer achar lá em cima, você quer achar o tempo de subida, né? E como você quer achar o tempo de subida, galerinha, você sabe muito bem, então, que essa velocidade final vale 0, né? Então, você joga 0 é igual velocidade inicial 2,5 menos 10 vezes o tempo de subida, tá? Leva o menos 10 TS para a direita, fica 10 vezes tempo de subida é igual a 2,5. Você vai ter um tempo de subida de 2,5 sobre 10, 0,25. Ou seja, 1/4 de segundos. Tá?
Esse é o tempo da bolinha A. Vamos achar agora o tempo da bolinha B. O tempo da bolinha B e vamos saber se é maior ou menor. Sabendo, você já pode saber se a alternativa A é verdadeira ou falsa, tá? Eu quero deixar bem claro com você que quando você tem esse tipo de lançamento oblíquo, nós sabemos que aqui nós temos uma velocidade no eixo Y, no eixo X, que é o V0x, e nós temos a velocidade agora no eixo Y, né? Também que aqui vai ser o nosso V0y. É interessante na balística saber que tem essas duas componentes, não é isso? Da velocidade inicial, tá? Por que eu falo isso para você? Lá em cima, quando a bolinha está na altura máxima, você vai saber que a velocidade no eixo Y é zero. Por quê? Porque para no eixo Y. É um sombreamento ali, para, né? Para depois poder voltar. Mas no eixo X não para, não. É um movimento uniforme. Então, essa velocidade na altura máxima continua sendo aquela velocidade ali embaixo, que é o V0x. Então, na realidade, na balística, nós temos dois tipos, né, de movimento. No eixo Y, movimento uniformemente variado. E no eixo X, movimento uniforme. Nossa, professor, você não acabou o exercício ainda. Eu estou dando conceito para vocês, tá bom? Para que a questão fique fácil depois, tá? Bom, então, para que eu possa achar a altura máxima, eu posso jogar nessa expressão agora aqui, na expressão da bolinha B, né? A seguinte formulazinha, né? Como ele quer saber o tempo, né? Eu posso jogar, por exemplo, ainda mais que ele quer saber tempo aí, você pode jogar, por exemplo, será que é essa equaçãozinha mesmo? Né? V igual a V0 menos GTS, pode até jogar, né? E nesse caso, você vai saber que você está trabalhando no eixo Y, perfeito? Então, tudo bem. Então, vamos fazer assim, ó. Velocidade é igual V0 menos GTS. Só que você está trabalhando no eixo Y, então isso aqui é VY, isso aqui é V0Y, tá bom? E lá em cima, quanto que é o VY? Zero, já está ali em azul, né? Só que o V0Y você não tem ainda, porque eu não projetei a imagem, a velocidade no eixo Y. Então, V0Y, antes de jogar ali, eu vou ter que achar, ó, V0Y é igual. Vamos lá, você está aqui, você não faz isso, né? Está aqui o lançamento, né? Aqui está o ângulo na minha mão aqui, ó. Você faz isso sim, não faz? Então, nesse caso, você vai com ou sem o ângulo, que é esse aqui, ó. Você não deixou ele, né? Então, nesse caso, você vai sem o ângulo, tá bom? Porque projetar, galerinha, é isso aqui, ó. Eu estou fazendo isso aqui, ó. Eu estou subindo ali, não estou? Então, você está deixando esse ângulo aqui para cá. O V0x, que é cosseno, com o ângulo. Então, o V0y é V0 seno. Então, fica V0 vezes seno de 30. Tá bom? Então, fica V0y é igual V0, fica o que foi dado, né? Velocidade de B, que é quanto? 5, então fica 5 vezes seno de 30, é meio, você tem que saber. Então, quanto que é esse V0y? 2,5 metros por segundo, tudo bem? Agora sim, agora eu vou voltar lá na formulazinha que eu deixei litadinha aqui, ó, e agora eu vou buscar ela aqui, ó. Quem é o VY? É zero, então fica 0 é igual V0y, fica 2,5 menos 10 vezes TS. Parece que eu já vi essa equação. Olha a equação um pouquinho na diagonal esquerda embaixo, é a mesma, né? O menos 10 ΔTS vai para a direita, ΔTS. É igual a quanto? 2,5. Quanto que é o ΔS? O TS. Delta pode ser TS. TS é igual a quanto? 0,25. 0,25 o quê? Perdi de mim. Opa! 0,25 segundos. Professor, olha só, pessoal, os dois tempos são iguais. Então, conclusão, o tempo A é igual ao tempo B. Então, não é a alternativa A. Porque ele falou que o projétil A chega na altura máxima antes. Não é. Chega no mesmo instante. Entenderam? Legal, né? Tá. Aí, vamos lá. Depois ele fala assim, professor, B, a velocidade do projétil B em sua altura máxima possui velocidade de 5 raios de 3 sobre 2.
Vamos lá em cima, pessoal, na altura máxima. Qual a única velocidade que tem aí em cima, na altura máxima? Isso, é esse V0x aqui, ó. Então, galerinha, se ele quer saber qual a velocidade do projétil B na altura máxima, é só achar o V0x. Vamos achar o V0x? O V0x, você não vai com o ângulo? Então vamos lá, tô na bolinha B ainda, né? Então fica, tô na bolinha B. Na bolinha B, ainda fica V0x é V0 cosseno. Cosseno de quanto? De 30 graus. Você tem que saber aquela tabelinha, né? Então fica V0x é igual. Quanto que é o V0? Foi dado, não foi? No eixo X, né? Desculpa, o V0, que foi dado aqui, ó, esse aqui é o V0, né? Foi dado V0 de B? Foi, professor, que é 5, então fica 5. E quanto que é cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. O que? Metros por segundo. Professor, e ele falou isso, professor. Pronto, galerinha. Então, a alternativa certa aqui é a alternativa B. Tudo bem? Agora, se você quiser, para ganhar aí, no caso, informações, vamos lá, vamos fazer tudo. Olha só. Primeiro, professor, por que não é então a C? Né? Porque a resposta certa já é a B, né? Por que não é a C? Está até faltando um pouco de espaço aqui. Mas nós vamos lá, ó. A gente sobe aqui, ó, a luz nossa, né? Por que não é a alternativa C? Ele quer saber o alcance horizontal. O alcance horizontal, galerinha, voltando um pouquinho aqui, o alcance horizontal, né, seria quando a bolinha, quando chegar aqui, a bolinha, deixa eu trazer ela aqui, quando a bolinha for chegar aqui, cadê a bolinha? Ela some, né? Vem cá, bolinha. Sim. Vamos supor que a bolinha chegue aqui, ó. Isso, vem cá, bolinha. Aqui, ó. Nossa, até desapareceu. Vamos supor que ela chega aqui, tá? Ela saiu desse ponto, né? E chegou aqui, um pouquinho mais embaixo só. Isso. Isso. Você tá vendo aqui? Desculpa a baguncinha aqui, ó. Olha só. Esse aqui que você tá vendo, ó. É o alcance horizontal. Você estuda qual eixo? O eixo X, né? Então, para estudar o alcance horizontal dessa bolinha, né, da bolinha B, você coloca assim, ó, bolinha B. Agora é o eixo X. Você vai colocar eixo X da bolinha B, vai ser o movimento uniforme, né? E fica o seu sorvete de novo. Você já pode colocar, então, a seguinte formulazinha. Delta S é igual V0x no eixo X vezes o tempo. Tudo bem? Então, ΔS, que seria o alcance, né? ΔS é igual. Estou achando isso aqui, ó. ΔS, tá? Estou achando esse ΔS aqui, verdinho, claro aqui. Quanto que é o V0x? Nós calculamos, né? V0x, onde está? V0x está ali, ó. 5 raiz de 3 sobre 2. Então, fica 5 raiz de 3 sobre 2. Vezes, o que seria esse tempo? Seria o tempo total, né? Só que o tempo total é 2 vezes o tempo de subida, porque ele voltou no mesmo nível, né? Então o tempo que demora para subir, demora para descer, e quando você quer o alcance total, né? Nesse caso aí, você tem aí que achar o tempo total, supondo que ele volta no mesmo nível, né? Então você vai multiplicar por 2. Você pega o tempo de subida, que nós achamos 0,25, multiplica por 2, dá meio. Quer colocar meio? Quer colocar 1 sobre 2? Fica mais fácil. Então, quanto que dá esse valor aqui? Dá 5 raiz de 3 sobre 4 metros. E ele falou 5 raiz de 3 sobre 2. Tudo bem, galera? Então, foi só para que você tenha noção, porque eu quero fazer explicar passo a passo todos os itens. Então, não é a alternativa C. D. A altura máxima alcançada do projétil A é maior que a altura máxima alcançada pelo projétil B. Bom, você está vendo que o exercício já acabou, mas eu estou fazendo todos os casos, né? Todos os itens. Então, faz o seguinte. Por exemplo, o projétil A, a altura máxima é vertical, né? E aí você já pode olhar, se você lembrar da altura máxima, a altura máxima de A, vou colocar aqui, ó, A,
qual seria a formulazinha da altura máxima, né? É só você jogar a Torricelli e jogar assim, a altura máxima, HM, a altura máxima é V0 ao quadrado dividido por 2G, tá? Só estou fazendo para ficar todos os itens bem explicadinhos. Esse é o do projétil A. Quem é o V0? Né? Só que o V0, já que o A já subiu, o V0 é o próprio V0 que foi dado mesmo, né? E quanto que é o V0 do A? Olha lá, VA é 2,5, tá bom? Então fica 2,5 ao quadrado sobre 20, tá? Vai dar um númerozinho de quanto, né? 6,25 dividido por 20. Só estou fazendo isso para que o exercício fique completo, tá bom? Nós vamos achar já já. Já depois você tem a altura máxima do B, que a fórmula é a mesma, pessoal, só que não esqueça, é o V0Y. V0Y, porque é balística, né? Sobre 2G. E o V0Y, professor, quanto que dá, né? Se você puxar aqui, fica chato, né? A questão fica pesada. Ó, o V0Y está lá, ó. O V0Y dá 2,5. É isso? Deixa eu ver. V0Y é isso? Deixa eu ver se eu peguei certo. O V0A. V0A é 2,5, tá? Então, também é 2,5, não é mesmo? 2,5, 2,5, 2,5. Certo. Então, vamos colocar lá, 2,5, tá? Então, fica ali 2,5, ó. 2,5 ao quadrado sobre 2G, né? E vamos lá. Qual seria? Também 20. Você está vendo que vai dar a mesma altura? 6,25 dividido por 20. Tá vendo, galerinha? E ele falou que a altura máxima alcançada do projeto A é maior. Então não é, é igual. Só que nesse caso, se você quiser, eu faço aí, né? Já que eu comecei 6,25 sobre 20, né? Então vamos lá, 6,25 sobre 20. Vamos nessa aqui. Aplicações, deixa eu ver aqui. Isso, calculadora. Vamos lá, 6,25 dividido por 20. 0,3125. Então fica 0,3125. 0,3125. Só para você ter ideia, tá? A altura é igual, tá? Não precisava, ficou um exercício cansativo, porém, você fazendo os itens passo a passo, você faz ele até rápido. Tá bom? Então, espero que você tenha entendido essa questão que envolve lançamento vertical e lançamento oblíquo, tá bom? Vamos então para a próxima questão. As engrenagens A, B e C de raios RA, RB e RC, posteriormente desenhadas, fazem parte de um conjunto que funciona com um motor acoplado à engrenagem de raio RA 20 centímetros. Tá? Tem um motorzinho ali que está rodando ali, né? As outras rodas são as rodas parasitas, que vão devido ao próprio acoplamento das engrenagens. Tá? Fazendo-a girar com a frequência, né? A frequência AI de 120 RPM, no sentido horário. Né? Conhecendo-se os raios RB e RC, pode-se afirmar que no sistema internacional, né? Metros por segundo, metro segundo ao quadrado, metro por segundo, a aceleração de um ponto da periferia da engrenagem C é igual a, considere π sobre 2 igual a 10. Primeiro, ele falou que ele quer da engrenagem C a sua aceleração na periferia, né, na extremidade dela. Como ela está girando, seria a aceleração centrípeta. É isso que o exercício está pedindo, né? Bom, o que você precisa para achar a aceleração centrípeta? Qual a definição? A aceleração centrípeta é igual a V ao quadrado dividido pelo raio. Tá? Isso em módulo, né? Mas já estou colocando ali já, então fica aqui, ó. Essa é a formulazinha que você vai ter que jogar para achar o que ele quer. Professor, mas eu não tenho a velocidade da engrenagem C, né?
Por quê? Porque VC eu não tenho. Show? Tudo bem? Tá legal. Mais uma surpresa legal aqui, ó. Olha a engrenagem A com a engrenagem B. Olha aqui. O que eles têm aqui? Ah, professor, eles têm em comum o mesmo contato. Tá. O que a engrenagem B tem em comum com a engrenagem C? Também o mesmo contato, a mesma linha de transmissão. Então você concorda comigo que tanto A como B como C tem a mesma velocidade linear? Então fica VA é igual a VB, que é igual a VC. Professor, se eu achar a velocidade de A, já que ele deu o raio e deu a frequência, eu posso trazer para C e acabar o exercício. É isso. Tudo bem? Então, a velocidade de C é igual à velocidade de A, pessoal. A velocidade de C é igual à velocidade de A. E o que eu faço? E o que é a velocidade de A? Né? Lembra? É 2πrf. 2πrf. Tá? Isso do A. Tá bom? Tudo bem? Então, você pode muito bem jogar aqui. É igual 2 vezes π. Qual é o raio do A? Eu estou em A. Raio do A, professor, é 20 centímetros, né? Só que você tem que trabalhar no sistema internacional, é 0,2. Tá. Vezes. E a frequência? Foi dada a frequência do A, mas foi dada a frequência do A em RPM. 120 RPM. E você tem que passar para o sistema internacional, que é Hertz. Então, você vai ter que, lembra nas aulinhas? Você vai ter que dividir por 60. Então, vai ser 2 Hz. Então, você vai colocar aqui 2. Tudo bem? Então, quanto que é o VC, que é o próprio VA, que eu estou achando? Bom, então fica 2 vezes 0,2 dá 0,4. 0,4 vezes 2, 0,4 vezes 2, 0,8. Então fica 0,8 vezes π. Tudo bem? O que? Metros por segundo. Professor, o que você acabou de achar? O VC, que é igual ao VA, que é 0,8 π. Tudo bem? E agora você acaba o exercício. Você vai colocar aqui a aceleração centrípeta em módulo, né? Vou colocar aqui já direto, é igual V ao quadrado. Então você tem ali, ó, 0,8 vezes π ao quadrado, que é o próprio VA, que é igual ao VC, né? Sobre o raio. O raio está quanto? Quanto que é o raio C? Ah, professor, o raio C, ele falou que é 25 centímetros. É 0,25. Né? 25 centímetros é 0,25. Você passa para metros. Ele quer no sistema internacional, tá bom? Ou coloca 1/4, pessoal. Facilite a sua vida, aluno. Olha, 0,25 é 1/4. Então, se você quiser, olha como é que vai ficar mais bonitinha a conta. Ó. A aceleração centrípeta é igual. Eu vou até copiar de novo. Ó. Fica assim. Fica 0,8. Depois eu faço a conta. Vezes π ao quadrado, sobre, aqui embaixo é 1/4, que é o 0,25. Essa continha aqui, agora você pode fazer assim, ainda pode colocar aqui, já eu faço, 0,8 vezes π ao quadrado, vezes 4. Tudo bem? Estão entendendo a ideia? Certo? Tranquilo? E agora, então, você vai fazer aí, você vai jogar os valorzinhos e você vai encontrar a resposta. Tá bom? Bom, ele quer saber, no caso, a velocidade, foi dado ali, tá tudo certinho, pessoal? Deixa eu só conferir, né? Tá certinho, velocidade, centímetro, 2π, foi dado o raio, tudo certinho, professor, tudo como antes no quartel de Abrantes, né? Certinho. Bom, vamos lá então. Vamos lá. Vamos jogar então a continha, né?
0,8 ao quadrado, tá. Então fica assim, 0,8 ao quadrado, né? Ele falou que π é igual a quanto? A π ao quadrado. Então fica 0,8 ao quadrado, né? Fica 0,64. Então fica 0,64 vezes π ao quadrado, vezes 4. Tá bom? Tudo bem? Então agora você acaba aqui, ó, a aceleração centrípeta é igual. Bom, ele falou que π ao quadrado você pode jogar 10, né? Certo? Então vai ficar quanto ali? 0,64 vezes 10 vezes 4. Tá? Então você vai ter a minha aceleração centrípeta é igual. Tá? Bom, fica 6,4 vezes 4. É isso? 6,4 vezes, desculpa, 6,4 vezes 4. Então vamos lá? 6,4 vezes 4. Então vamos nessa. 6,4 vezes 4. 25,6? Isso? 25,6? 25,6? Então vamos lá. 25,6. 25,6 o quê? Metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Tranquilo? Vamos só dar uma revisão tudo, ver se está tudo certinho, né? Π, tudo bem, V ao quadrado, VC, certo? VC eu já achei, né? Certo, só estou checando, pessoal, para ver se está tudo certinho, né? Velocidade C, tá? Raio foi dado, já transformei, isso, joia, né? Bom, qualquer coisa eu volto a informar para você, então, pelo que eu estou vendo aqui, a alternativa certa, deixa eu ver se está batendo aqui, depois eu ia ver nos outros, né? A questão de número 3. Questão de número 3. Show de bola. Então, a resposta aqui que eu estou vendo, né? Eu já passei aqui. A alternativa certa é a alternativa B, é isso? Depois a gente vai conferir. Beleza, galerinha? Vamos para o próximo. Letícia trabalha em um laboratório de pesquisa de uma universidade pública brasileira. Nesse laboratório, ele precisa resfriar um determinado material, uma substância pura, que se encontra no estado líquido, de modo que ele se torne um sólido, pois somente nesse estado da matéria ela pode ser utilizada em seu trabalho. Ele precisou interpretar um gráfico enviado pelo fabricante do material que o seu resfriamento em função do tempo. Esse gráfico pode ser visto na figura abaixo. Nele, a sua temperatura está na escala Fahrenheit. O material está inicialmente na fase líquida. Tá vendo aqui, galerinha? Você tem aqui, ó, fase líquida. Inicialmente, ele falou, né? Fase líquida, tá? Depois você vai ter um material aqui líquido mais sólido, né? Porque você está esfriando, né? Isso aqui é a solidificação, e aqui no estado sólido, certo? Tudo bem? Tá. O material está inicialmente na fase líquida e ao final do processo encontra-se na fase sólida. Show. Os valores na escala Celsius e Kelvin para a mudança de fase. Aqui, galerinha, está acontecendo a mudança de fase, ó. É aqui. A mudança de fase é aqui, ó. Quando você tem um patamar aqui constante, né? A mudança de fase. Então, você vai ter a temperatura aqui, ó. Ó, na mudança de fase, ó, que chique. Né? Essa temperatura está na mudança de fase. Então, nesse caso, ele quer que você transforme, né? Celsius em Kelvin quando tiver o líquido na mudança de fase, ou seja, quando ele tiver menos 58 graus Fahrenheit. Então, você tem a temperatura aqui. Temperatura na escala Fahrenheit é menos 58. Menos 58 graus, né? Então, ele quer que você transforme. Vamos lá? Você lembra das relações? Então, fica assim. Vamos primeiro transformar na escala Celsius. TC dividido por 5 vai ser igual aqui. TF menos 32. TF menos 32 dividido por 9. Tudo bem? Então, você vai colocar ali. Fica quanto? Fica menos 58 dividido por 5 é igual,
né? Você vai jogar ali. Opa, joguei errado ali, né? Ele quer saber a temperatura na escala Celsius. Então aqui não é menos 58. Aqui é o TC, certo? Tudo bem? TC sobre 5. Vai jogar menos 58 aqui, ó. Menos 58 menos 32 dividido por 9, tá? Então fica TC dividido por 5 é igual menos 58 menos 32 menos 90. Então fica menos 90 dividido por 9. Menos 90 por 9 dá menos 10. Você multiplicando, fica TC igual a menos 50 graus Celsius. Já coloquei esse TC, já colocar só menos 50, né? TC já subentende que é a temperatura centígrada. Então, se você já olhar nas alternativas, você sabe que o tempo é ouro para nós, né? Num processo seletivo. Você já vai olhar lá a alternativa certa, lá. Alternativa certa, alternativa C, que é a única que tem menos 50 graus Celsius. Mas, vamos continuar, né? Ele quer também saber na escala Kelvin. Então, vamos lá. Lembra a relação? Eu já vou relacionar Celsius com Kelvin, para ficar mais fácil até. Não precisa nem colocar Fahrenheit. Então fica TC sobre 5 é igual TK menos 273 sobre 5. Lembra? Aí você aqui vai cancelar 5 com 5 e aí você vai jogar os valores. Quanto que é o TC? Menos 50 que você achou. Então fica menos 50, vou colocar aqui, coloca ali em cima. Menos 50 é igual TK menos 273. Você vai isolar o TK, né? Fica menos 50 mais 273, vai dar 223 Kelvin. Tudo bem? Confirmando então que a alternativa certa é a alternativa C, tá? E vamos para o próximo. Vamos lá agora na calorimetria. Falar em calorimetria, vamos tomar uma aguinha aqui para melhorar aqui a regulação da temperatura do corpo, né? Regulagem. E para a voz sair menos rouca, né? Bom, então vamos lá. Número 6. Um sistema de aquecimento solar de água é um equipamento composto por duas partes principais. A primeira parte, chamada de coletor, é formada por uma ou mais placas de vidro e por tubos metálicos. A segunda parte do sistema é formada pelo reservatório térmico de água. As duas partes são conectadas e funcionam da seguinte maneira. As placas captam o calor do sol e transferem essa energia para a água, que passa pelos tubos do sistema e chega até o reservatório. Esse reservatório serve para entregar água quente onde haja demanda. Esses equipamentos têm se popularizado e podem ser vistos em telhados de residências, no comércio e na indústria. Considere equipamento com esse instalado numa região do Brasil com uma incidência solar de igual. Gente, eu li aqui quase 1 minuto a questão e até agora, se fosse uma alternativa que ele falava sobre transmissão de calor, por exemplo, condução, convecção, radiação, seria válida essa informação, mas agora ele apenas encheu linguiça, né? Então, nesse caso aqui, que a gente vê muita gente comentando, ó, isso aqui são informações irrelevantes numa prova. Mas, aluno, você é obrigado a ler, porque às vezes tem alguma pegadinha, mas olha só quanto tempo a gente perdeu, né? Mas com o tempo, com experiência, você vai ganhando isso, tá? Então, eu sempre olho assim, tá lendo a questão, vai para as alternativas, tem número? Comece a ler praticamente onde começa números, tá bom? Leia o exercício, que está falando demais. Olha as alternativas, tem coisas teóricas, não é conta? Aí lê todo o exercício, tá bom? Então vamos lá. Vou começar a ler agora aqui, ó. Considere equipamento desses instalados em uma região do Brasil com alta incidência solar. Consiga entregar uma potência. Agora começou. Potência. Então foi dada a potência dessa incidência, né? A potência é igual a 25.000 calorias por minuto, né? Certinho. Ele falou também para você que é absorvido pela água. Determina o tempo necessário para aquecer, foi dado o volume, 200 litros de água. 200
litros, né? E ele fala que vai de 25 a 75 graus Celsius, então não perca tempo, né? A variação é temperatura final menos inicial, 75 menos 25, 50 graus. Tá? Estou pegando os dados aqui. E ele falou que o calor específico, né, vale 1 cal por graus Celsius. Certinho. E ele também falou, caso você precise, não sei se você vai fazer, que uma caloria é 4,2 joules. Fica a critério seu se vai mudar ou não, né? Depois nós vamos ver. Primeira coisa, a dica, como eu falo muito para os meus alunos, né? Que falou água, a densidade, está vendo que é ali no caso, não foi nem dada a densidade da água, né? Falou água, pessoal, falou volume, falou litros, falou quilo, né? Que a densidade da água é 1 quilograma por litro. Então, a massa seria a mesma coisa que litros, ou seja, 200 litros, 200 quilogramas. Tudo bem? Bom, e aí nós vamos fazer o seguinte, ele quer saber o quê? Por quanto tempo, né? Demora para levar a temperatura da água. É um coletor solar, né, galera? Tá certo. Vamos então jogar o conceito? Agora sim, potência é igual a relação entre a energia, nessa forma seria energia sobre forma de calor, né? Q sobre ΔT, tá? E nós vamos jogar a fórmula abrir, ó. Potência é igual. Aí você joga ali. O que é o Q? Aí fica M vezes C vezes ΔT sobre ΔTzinho. Se você tem dúvida se as unidades estão certas, eu sempre dou esse macete para o aluno. Joga do jeito que está e a gente trabalha. Vamos ver? Se não der, a gente muda. Então fica assim, 2000, vai ficar uma continha meio pesada com letras, mas não tem problema. Calorias por minuto, joia, é igual. Aí abre a fórmula lá. Quem que é a massa? Então a massa fica lá, 200 quilogramas, joga tudo. Vou até colocar em amarelo agora aqui, ó, para chamar a atenção de vocês. Quilogramas, tá? Vezes Czinho, 1 cal por grama, graus Celsius, vezes temperatura 50 graus Celsius. 50 graus Celsius. Certo. E o ΔT? Você quer? Professor, vamos ver agora se está tudo certinho. Ó. Tem cal do lado esquerdo, tem cal do lado direito. Vai cortar. Do lado direito tem grau Celsius embaixo e grau Celsius em cima. Vai cortar. Poxa, e o tempo vai ser dado em quê? Em minutos. Ótimo. E por que foi dado uma caloria 4,2 joules? Para enrolar você. Bom, só que é o seguinte, quilogramas não tá legal ali, é gramas, ó. Quilogramas em cima, gramas embaixo. Então, galera, é só passar aqui 200 gramas para quilogramas. Ou melhor, 200 quilogramas para gramas. Professor, vamos então fazer isso, né? Sim. O que você faz? Quilogramas para gramas. Você não multiplica por 1000? Sim, professor. Então, você pode multiplicar esse 200 aqui em cima, ó, vezes 10 a terceira. Aí você acabou de passar de quilogramas para gramas. Tá bom? Então, nesse caso, você não tem 200, você tem 200 mil. Tá? Ou você coloca em notação científica, tal, né? 200, 2 vezes 10, 200 mil, 2 vezes 10 aqui. Então, 200 mil, pode colocar aqui sem medo. Ó. 200 mil. 200 mil. O que, professor? Gramas. Tudo bem? Bom, agora, 200 mil, coloquei 20 mil, né? 200 mil. Tem mais um zero aqui. 200 mil. Vou colocar em branquinho, né? $200 mil. Então fica aqui 200 mil. Tá bom? Bom, agora é fazer continha, galerinha. Você vai cortar, ó. Vamos cortar aqui, vamos cortar. Cal por cal. Grama por grama. Graus Celsius. Só sobra o quê? Minuto, tá bom? Tranquilidade, calma. Bom, aí
você vai fazer a continha para mim. Vamos ver o seguinte, o que tem do lado direito? 50. 50 eu vou cortar com 2.500, ó. Certo? Dá quanto? Dá 50. 50 aqui. Certo? Tudo bem? E aí agora, galerinha, você vai subir o ΔT sobe, e o 50 vai descer, né? Os matemáticos de plantão. Então fica 200 mil dividido por 50. Tá? Tudo bem? Tem dúvida? Ah, o senhor tem dúvida. Então 200 mil dividido por 50. Tá? Tem algum zerinho aqui a mais? Deixa eu ver o que eu fiz. Deixa eu ver se está tudo certo. 200 mil. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, certo. Tem um zero a mais aqui, galerinha, ou não? Deixa eu ver. Está tudo certinho. 200 litros. 200 mil. 2.500. Ah, pessoal, olha só que falta de atenção. Ó, você nem me avisou, hein? Bom, essa é uma boa, nem me avisou, né? Se fosse ao vivo, né, professor? Ali tá 25 mil calorias, eu coloquei 2.500, tá? Então, por isso que ficou um zero ali sobrando, né? Então, vamos só apagar aqui, ó. Ó, só aqui, ó. Vou apagar aqui, ó. Aqui não é 2.500. Aqui é 25 mil, tá bom? 25 mil. Tá bom, galerinha? Então, 25 mil eu posso cortar com 50. Posso, né? Só que 25 mil por 50 dá 500. Tá bom? E não 50. Eu tinha esquecido um zero, tá? 500 aqui. Então, aqui fica 500. Ó. Tá? Agora sim. Essa continha, você viu que na hora que eu fiz deu 4 mil? Vai dar 400. 400 o quê? 400 minutos. Né? Se você, no caso, divide por 60, né? Você vai achar em torno de 6 horas, 6 a 7 horas. Tá bom, galerinha? Então, a alternativa certa é a alternativa D. Por isso que eu falo, galerinha, você quer ter mais facilidade para o entendimento da física, se você quiser, faça esse curso comigo aqui, ó. Experiência de 23 anos em escolas militares, tá? Esse curso tem curso completo, que atende tanto para a SpaceX como para o CFS, onde tem listas semanais e tem a correção das listas, tem exercícios, tem material em PDF, tá? E tem mapas mentais. Dá uma acessada aí. E você pode participar e faça parte dessa tropa, tá bom? Vem comigo então para o próximo exercício. Mistura-se 1.000 gramas de gelo a 0 graus Celsius e 1.500 gramas de água a 80 graus Celsius. Considerando o calor específico da água igual a 1 cal por grama grau Celsius, e o calor de fusão do gelo igual a 80 cal por grama, e estando o sistema termicamente isolado, qual o valor obtido da temperatura final de equilíbrio? Bom, você tem gelo a 0 e água a 80. Com certeza você vai ter uma água no estado líquido, né? Olha as alternativas. Para que essa questão fique fácil você interpretar comigo, eu sempre falo para os meus alunos, né, que eu faço uma curva de aquecimento para ficar mais fácil o entendimento, né? Vou fazer uma curva aqui, ó, de aquecimento. Nesse caso aqui, eu vou colocar no eixo Y a temperatura. Deixa aqui, temperatura em graus Celsius. Já no eixo X, nós vamos colocar aqui quantidade de energia em calorias. Aí eu falo o seguinte, o que nós temos primeiro? Nós temos gelo a 0. Então, a primeira coisa que o gelo vai fazer em contato com a água, ele vai derreter, começar a derreter. Tá? Então, aqui, um azulzinho aqui, né? Bom, depois que ele derrete, ele virando água, ele vai aquecer a uma certa temperatura, né? Que ele quer. Já a água lá em cima, que estava a 80, ela vai esfriar. E vai ver a bitoquinha aqui, né? A bitoquinha de quem? Da água em relação ao gelo, né? Que é, no caso, a nossa temperatura de equilíbrio, que tanto ele está pedindo, né? Então, aqui vai ser a nossa temperatura de equilíbrio. Pode colocar X ou pode colocar TF, temperatura final, pode ser. Tudo bem? Aqui você tem o gelo a 0 graus,
e aqui você tem água a 80. Tá? O que você quer então? Você quer essa temperatura final. Bom, aí você coloca o seguinte, vamos falar assim que o gelo derretendo é a etapa 1. A água que veio do gelo derretido, ou seja, a mesma massa, é da etapa 2. E a água quente foi esfriada, é a etapa 3. Então você tem aqui, sistema isolado, né? Você tem um troca-troca de calor. Somatório da quantidade de calor do sistema é igual a 0. Então você vai somar igual a 0, tá bom? Então você soma Q1 mais Q2 mais Q3 é igual a 0. E o que é o Q1, professor? Que moleza, M vezes L. Mais, e o Q2? M, agora é que macete, né? Vezes C vezes ΔT. Não esqueça que esse macete veio do gelo, né? Derretido. Mais MC ΔT da água que estava quente, né? A temperatura de 80, tá? Então agora você vai colocar os valores. Massa, esse M é do gelo, então fica 1000. Então coloca 1000 vezes o L, é o calor latente de fusão, foi dado 80. 80 mais, não esqueça que essa massa, embora agora é do estado líquido, tem que dar amarelinho, veio do gelo derretido, então é a mesma massa do gelo. 1000, coloca 1000 vezes Czinho da água, 1, né? Foi dado ali. Abre parênteses, por isso que eu gosto de fazer a curva de aquecimento. Olha o amarelinho, a temperatura final, TF menos inicial 0. TF menos 0. TF menos 0, TF. Tá bom? Mais massa da água, que estava 80 graus. Foi dado quanto a massa da água? 1.500. 1.500 vezes Czinho da água, 1. Abre parênteses, temperatura final, você quer TF menos inicial, menos 80. É igual a 0. Agora é paciência, né? Bom, primeiro, o que você tem para ficar uns números menores? Você tem 3 membros ali, né? Q1, Q2 e Q3. Vamos cortar ali alguns zerinhos, né? Que você pode analisar comigo. Ó. Por exemplo, vamos cortar 2 zeros cada fatorzinho lá. 2 zeros, ó. Corta aqui. 2 zeros. 2 zeros. 2 zeros. Pode fazer isso, professor? Pode. Fica um número menor, tá bom? Então, quanto que ficou do lado ali? Fica 100. Ali, ó. 100 vezes 8, 800. Se você não gostou, deixa assim mesmo, você vai trabalhar. Em vez de falar 800, né? Que eu coloquei, você vai falar 80.000, né? Tá bom, então eu vou colocar 800. Então fica 800, certo? Mais, lembra que eu cortei aqueles 2 zeros? Tinha 1000, agora ficou 10, né? Ficou 10 TF, 10 TF, mais, lembra que era 1.500? Ah lá, eu cortei 2 zeros, né? Ficou quanto, né? Ficou 15. Aí você vai chuveirar, você vai, no caso, fazer a distributiva aqui, ó. Então fica 15 vezes TF, 15 TF. Menos 15 vezes 80, né? 1.200. É igual a quanto? 0. Tá bom? Então fica 10 TF mais 15 TF, 25 TF. Do lado esquerdo fica 800 menos 1.200, fica menos 400. Vai para o lado direito, 400. Ei, matemática, né? Linda. Os professores são feios, mas a matemática é linda. Aqui, 400 dividido por 25. 400 dividido por 25. E aí? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. 400, pessoal, 400 dividido por 25. Eu quero pressa aqui para deixar você mais tranquilo. 16, professor, 16. Resposta, 16 graus Celsius. Tudo bem? Tranquilinho? Alternativa certa no exercício, alternativa B. Vamos para o próximo. A respeito dos processos de transmissão de calor, ó, aqui agora uma questão teórica, né? Transmissão de calor. Quais são as transmissões de calor, professor?
condução, convecção e radiação. Condução acontece predominantemente nos sólidos, através do acúmulo, do ganho de energia cinética das moléculas que vão passando para as outras. Há transmissão de energia sem transporte de matéria. Isso é condução. Convecção, aquecimento, o resfriamento, mas que acontece através de meios em fluidos, líquido, gás e vapor. A convecção não acontece nos sólidos. E devido que a mudança de temperatura altera a densidade do fluido. E alterando a densidade, ora ele pode subir, se você tem algo menos denso, ora ele pode descer, se você tem algo mais denso. Então, na convecção, além de transportar energia, transporta matéria, coisa que na condução não transporta. Já a irradiação é através de ondas eletromagnéticas, ondas de calor, que pode ocorrer também no vácuo. Tá ok, galerinha? Então vamos lá. Item 1. Na convecção, o calor é transferido de um lugar para o outro, tendo como agentes o próprio fluido. Chique. 2. Na condução, ocorre a transferência de energia cinética entre as partículas. Perfeito, vibração, Tranquilo. Verdadeiro. 3. Na irradiação, o calor é transmitido sob a forma de ondas eletromagnéticas. Tudo certinho, galera. Então, alternativa 1, 2 e 3 está correto. Tudo bem? Próximo. É isso aí. Sempre eu estou colocando para vocês, está meio batido, mas dê uma olhadinha nesse curso aqui, ó. Esse tal de Ricardo é fera. Certo? Dá uma olhadinha lá e faça parte dessa tropa. 9. Considere os seguintes afirmações. 1. Os meios transparentes são aqueles que a luz os percorre em trajetórias bem definidas. Sim, lembra? Meios transparentes. Nós temos transparente, translúcido e opaco. Meio transparente, a luz propaga de maneira regular e total. Translúcido, de maneira irregular e parcial. E opaco, ela nem se propaga. Então vamos lá. 1. Os meios transparentes são aqueles em que a luz os percorre em trajetórias bem definidas, ou seja, a luz passa por esses meios regularmente. It's correct. Opa, deu até uma cãibra aqui. Verdadeiro. Show de bola. Vamos então agora falar no 2. Nos meios translúcidos, a luz não se propaga. Pode parar. No meio translúcido, a luz não se propaga? Se propaga, pessoal. Não se propaga no meio opaco, Ela se propaga de maneira irregular, mas se propaga. Que discriminação é essa com o meio translúcido? Então é fake. 3. Nos meios opacos, a luz não passa por eles com tanta facilidade. Pode parar. Não passa com tanta facilidade. Ela não passa. Então não tem que ter com tanta facilidade, não. Então, ela nem passa, Desse modo, sua trajetória não é regular. Não tem nem trajetória naquele meio. Por quê? Não passa. Então, nesse caso, é fake. Então, são verdadeiras. Apenas a primeira, pessoal. Tudo bem? Vamos para o próximo. E eu vou tomar uma aguinha e nós vamos fazer o exercício dessa sombra, Olha só. Produzir sombras na parede é uma brincadeira simples. Para brincar, basta que você providencie uma vela e um ambiente escuro. Em certa noite, quando a luz havia acabado, Fernando e seu irmãozinho aproveitaram a luz de uma vela acesa deixada sobre a mesa para brincarem com sombras. Posicionou cuidadosamente sua mão espalmada entre a chama e a parede, de forma que a palma da mão estivesse paralela à parede. A ação assustou seu irmãozinho, uma vez que a sombra projetada na parede tinha 5 vezes a largura da mão espalmada de Fernando. Sabendo que a distância da mão de Fernando até a chama da vela era de meio metro, e que a largura de sua mão, quando espalmada, é de 20 centímetros, a distância entre a parede e a chama da vela, considerada pontiforme, era de... Pessoal, o exercício é bem tranquilo quando você faz um desenho, Então, vamos lá. Vamos então colocar aqui o chão, Vamos fazer aqui uma velinha. Vamos colocar aqui a chama da velinha, Certo? E agora, pessoal, vamos colocar aqui a mão de Fernando, Vou colocar a mão aqui, desenhar a mão é comigo mesmo. Vou colocar a mão aqui de Fernando.
Professor, esse Fernando é um monstro? Ah, é a minha mão, né? Eu vou fazer assim, tá? Bom, agora nós vamos fazer, no caso, a parede. Vamos colocar a parede aqui, ó. A parede está aqui, né? E é claro que ele falou que dá uma sombra, né? 5 vezes maior. Né? A mão até deformou, né, pessoal? Bom, o que vale é a interpretação. Bom, nesse caso aqui eu vou fazer um triângulo aqui, fica mais fácil você ver agora. Olha só que bacaninha, ó. Uma projeção. Ó, que chique, né? Ficou lindo, né? Então você tem esse triângulo aqui, ó. Ah, matemática, né? Ó, que chique. Vou fazer aqui. Tá vendo? Esse triangulão aqui. Que mão, hein? Isso é um monstro, né? É um ET. Bom, aí, pessoal, vamos pegar os dados agora, tá? Tá vendo que aquela a projeção deu uma mão grandona lá. Bom, ele falou o seguinte: sabendo que a distância da mão de Fernando até a chama vale meio metro. Opa! Então eu tenho essa cota aqui, ó. Você vai fazer uma semelhança de triângulo, né? É, pessoal. Meio metro. Vamos transformar isso em centímetro, né? Não, ele quer a resposta, que ele quer em metro. Então, meio metro. Vou colocar aqui meio metro. Tá bom? O que mais? E que a largura da mão, e que a largura de sua mão, quando espalmada, é 20 centímetros. Então, foi dado isso aqui, ó. Professor, 20 centímetros, vamos passar para metros? Vamos já dividir por 100? Dá quanto? 0,2. Pode ser? Tudo bem? Entenderam? Tá. Ele falou, ele quer saber a distância entre a parede e a chama da vela. Olha o que ele quer. Ele quer essa distância aqui, ó. Toda. Então eu vou chamar de X. Fica mais fácil se tiver o desenho, né? Olha lá. Certo? E ele falou também, lembra que ele falou que a mão da pessoa, onde que está escrito uma coisa bem legal aqui, ó. Aqui, ele falou que a sombra projetada da mão da pessoa é 5 vezes a largura da mão espalmada. 5 vezes. Você não tem a mão espalmada que é 0,2? Você vai multiplicar por 5. Com isso, você vai ter essa altura aqui, ó, que vai te ajudar bastante. Essa altura aqui. Ó, um triângulo aqui, né? Ele falou que é 5 vezes a palma da mão estendida, abraçada. 5 vezes 0,2, tá bom? 5 vezes 0,2 dá quanto, pessoal? 1. Você tem aqui 1 metro. Entenderam a ideia? Certo? Agora, pessoal, coloca aqui, ó. O, coloca A, coloca B, coloca C, coloca D. Você tá vendo aí uma semelhança de triângulo? Ficou lindo o meu desenho, né? Se eu dependesse de desenho, eu acho que eu estaria ferrado, né? Certo? Mas vamos lá. Vamos lá? Então vamos colocar assim: triângulo OAB é semelhante ao triângulo OCD. Tá bom? Então vamos pegar dados do triângulo OAB. 0,5, a base, 0,5 está para a altura 0,2. Show? Assim como agora, o triângulo OCD, o grandão, a base grandona, X está para 1. Tudo bem? Tranquilo? Fácil. Bom, agora você vai simplesmente achar aí, X é igual 0,5 dividido por 0,2, que é a mesma coisa que 5 sobre 2, 2,5. 2,5 metros. Certo? Tranquilo? Ele quer isso aí, não quer? Ele quer a resposta em metros. Tudo bem, galerinha? O desenho vai dar o que falar. Alternativa D. Ok? Princípio da óptica geométrica, tá? Nessa, os centros urbanos possuem um problema crônico de aquecimento, denominado ilha de calor. A cor cinza do concreto e a cor vermelha das telhas de barro nos telhados contribuem para esse fenômeno. O adensamento de edificações em uma cidade implica diretamente no aquecimento.
Isso acarreta desperdício de energia devido ao uso de ar-condicionado e ventiladores. Um estudo realizado por uma ONG aponta que é possível diminuir a temperatura dentro das construções. Para tanto, sugere que todas as edificações pintem seus telhados de cor branca, integrando a campanha chamada One Degree Less, 1 grau a menos. Para justificar a cor proposta pela ONG, o argumento físico é de que a maioria das ondas incidentes presentes à luz branca são. Bom, vai explicar isso para a esposa, né? Colocar, por exemplo, pintar o telhado internamente e tal, se você não tiver o forro lá, de branco. Nossa, professor, fazendo isso, nossa, bem, fazendo isso vai se sujar bastante, né? Qualquer coisa vai ter que ter a limpeza, quer dizer, se preocupa com a limpeza, né? Certo? Mas ele falou, no caso, que é vantagem, né? Pintar de cor branca. Por quê? Professor, o que você está fazendo aqui? Um telhado. Lá vai ele com desenho, né? Certinho. Isso aqui é uma casa, pessoal. O que importa... Olha lá, eu já estou até dentro da casa, certo? Ele falou que é legal pintar esse telhado de cor branca. Vou colocar uma espessura aqui do telhado. De cor branca, né? Por quê? Bom, primeiro, você está aqui na sua casa e você emite radiação, né? Você está aqui dentro. Tem televisores, aparelhos ligados, né? Anteninha aqui, televisor antigo, né? Certinho? Bom, tudo isso aqui emite radiação. Quando você emite radiação e tudo que está na sua casa que tem temperatura emite radiação, ao chegar aqui, vai encontrar uma cor branca. Essa cor branca, qual é a capacidade que ela tem? Ela tem alto poder de refletir, diferentemente da cor escura, né? Que vai absorver. Então, é legal o branco para que essa luz que chegue aqui, retorne aqui. Vai chegar aqui, retorne aqui, né? Então, você vai manter a temperatura, o quê? A temperatura interna, né? E ele pergunta o que para você? Por que você faz isso? Alternativa A. Porque a luz branca são refletidas pela tinta branca, sendo mantida a energia no telhado. No telhado ou no ambiente interno? B. Refletidas pela tinta branca, sendo devolvida a energia para o exterior da construção. Legal. Você tem uma temperatura, no caso ali, né? Que você nem ceda para o ambiente e nem receba do ambiente, né? Você mantém. Então, gostei da B. Olha lá. Para justificar a cor proposta pela ONG, né? Você vai ter o quê? A manter a temperatura na sua casa, não vai dissipar para o meio externo, né? E você também impede, né, que ondas de calor podem chegar do sol, da radiação térmica, o infravermelho, para dentro, né? Embora, claro, pessoal, as casas são abertas, a ventilação é legal. A partir do momento que chegou e ficou uma temperatura interna legal, é bom você manter essa temperatura. Então, pinta de branco, ok? O telhado. Fala isso para sua esposa, fala isso para o seu namorado, sua namorada quando casar, ela vai adorar, né? Pintar tudo de branco, vai sujar, branca vai sujar, qualquer coisa. Bom, enfim, tudo pela ecologia, tudo pelo bom senso, tudo pelo não aquecimento global, galera, tá bom? Tudo pela ciência. Então a alternativa certa é a alternativa B. Vamos para o próximo. Eu já falei. Para compor uma foto publicitária de ração animal, um fotógrafo necessita de 36 cachorros e 9 gatos. No momento da elaboração da foto, percebe que só dispõe de 4 cachorros e 1 gato, e 2 espelhos planos. Para obter o resultado desejado, é preciso que o fotógrafo coloque os cachorros e o gato entre 2 espelhos e deve informar entre si que ângulo. Legal. Quer dizer, ele quer uma foto com mais cachorros do que tem e mais gatos do que tem. Ixi, problema à vista, né? Mas a gente vai dar a solução para ele. Ele quer saber qual é o ângulo entre 2 espelhos, vamos colocar aqui θ, sabendo que aqui nós temos 4 dogs, 4 cachorros e 1 cat, 1 gato. Só que ele quer uma foto com 36 cachorros e 9 gatos. É facinho essa questão. O probleminha é você saber que você vai ter que jogar N é igual. Você vai jogar aqui N é igual, que é o número de imagens, né? É 360 sobre alfa menos 1.
tá? Essa é a formulazinha. Galerinha, o problema é que aqui nós podemos relacionar número de imagens, número de reflexões, então muita calma nessa hora, tá? Primeira coisa para você é que é o seguinte, como você quer uma foto com 9 gatos, né, e 36 cães, isso, vamos se concentrar apenas no né, um gato, ou 4 cães, dá na mesma, o resultado final é o mesmo. Então até um aluno falou assim, senhor, soma 4 mais 1, 5, então você tem 5, e quer 36 mais 9, você quer 45, 5, 45 também pode? Pode, eu vou concentrar num gato. Primeira coisa, o grande baratinho é saber esse N, e tem uma técnica, esse N não é o número de imagens, o N é o número de reflexões, então presta atenção, qual é o objetivo da foto? De gatos, 9. Então se concentra no gato. Você vai pegar o objetivo da foto, que é 9, certo? Só que não esqueça que 9, você é o objeto, né? Você quer 9, mas quando tira a foto, o fotógrafo não vai entrar na frente dos animais, vai tirar na frente deles, não na frente, saindo deles e se posicionando no espelho. Ele vai desaparecer com os animais. Ele vai tirar e os animais estão na frente. Então, a foto que conta com 9 gatos, 1 é objeto. Então, você vai pegar 9 menos 1. Então, na realidade, você quer 8. Certinho? 9 menos 1, 8. Né? E nesse caso, o que você faz? Esse aí, já que você, no caso, só tem 1, você vai dividir por 1. E vai acabar tendo 8. Esse 8 é o N. Então, você pega o objetivo, tira 1 e divide por quantos estão ali como objeto, que dá no próprio 8. Então, nesse caso, a resposta vai dar 8 é igual 360 dividido por alfa menos 1. Vai para lá, fica 9 é igual 360 dividido por alfa e vai ficar um alfa igual a 360 por 9 e você vai achar o número 40. Professor, isso na prática quer dizer o que mesmo? Como eu falei que o N é igual a 8, olha como é que é fácil entender, ó. Quer dizer que tem 8 reflexões lá dentro, né, de gatos, né? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tira a foto. Quantos gatos tem? Esses 8 de dentro, mais 1 de fora, dá 9 gatos. Professor, e se eu não quisesse fazer olhando os gatos? E se eu quisesse fazer pelo lado dos cachorros? Também pode. Quer ver? Vamos fazer para dar a mesma coisa? Você vai ver que eu encontro o mesmo N, tá? Então vamos nos concentrar agora com o número de cães. Você quer quanto? Igualzinho que eu vou fazer agora aqui, ó. Vou fazer essa conclusão aqui, ó. Essa conclusão que fecha, né? Ó, eu vou achar de novo 8, quer ver? Só que eu vou concentrar agora nos cães. Você vai pegar o objetivo da foto, 36 cães. Então coloca 36. Só que na verdade você tem quanto? Você tem 4, então 36 menos 4. Lembra que eu fiz lá no cachorro, no gato? Eu tinha 9, eu tinha um gato. Peguei as fotos, das fotos 9 menos 1. Então agora 36 menos 4 dá 32. Agora você divide pelo número de gatos, que esses 4 objetos saem na foto, né? 4 dá quanto? 8. Caramba, professor, então é a mesma coisa. Então tudo isso aqui é para achar o N. Isso. Depois que você achou o N igual a 8, você não vai fazer essa mesma conta que está em cima? Isso é concentrar. Aqui eu concentrei no número de gatos. Aqui eu me concentro no número de cães. Aí uma aluna falou para mim assim, professor, e se você somasse tudo? Dá na mesma. Quer ver? Vamos lá. Quantos animais eu tenho do lado de dentro? De fora, perdão. 5. E do lado de dentro? 36 mais 9. 45. Olha o que ele fez, né? Então, você tem 45. Vamos dividir pelo número, vamos tirar 5. Lembra? Primeiro você tira. 45 menos 5 é igual a 40. Dividido pelo número de animais. Você tinha 4 mais 1, 5, dividido por 5.
Na realidade, você vai achar o que de novo? 8. Que isso, professor? Isso aqui é para você ter uma ideia, para achar o N, né? Tá vendo que os quadrinhos da moldura deu sempre 8? Ou você se concentra num cão, num cachorro, ou no gato, ou no conjunto. Tudo isso é para achar o N, para depois jogar lá na fórmula. Então, primeiro, pega o objetivo do fotógrafo. Tira a quantidade de objetos reais que estão fora do espelho. E depois divide por essa mesma quantidade. É tirar e dividir pelo mesmo número. No gato eu tirei 1 e dividi por 1. No cachorro eu tirei 4 e dividi por 4. No número de pessoas eu tirei 5 e dividi por 5. Tá bom, galerinha? Então a resposta é a alternativa C. No dia de seu aniversário de 12 anos, Maria Rita percebeu que havia aparecido uma espinha em seu rosto. Incomodada com essa situação, entrou em contato com a sua tia, que era proprietária de uma loja de variedades e que vendia vários tipos de espelhos, tanto planos quanto esféricos. Sua tia lhe trouxe então um espelho esférico, que se colocado bem próximo ao seu rosto, lhe permitia ver a imagem desejada da espinha, que ela queria direita e ampliada. Pessoal, aqui praticamente mata a questão direita e ampliada. Se ela quer uma imagem direita e ampliada, ela só pode utilizar o espelho côncavo, pessoal, que a característica é de, além de dar imagens invertidas, reais, virtuais, também pode diminuir e é o único que aumenta. Tá? Então, professor, o espelho é côncavo. Por quê? Porque, galerinha, o espelho convexo sempre vai te dar uma imagem menor, virtual e direita. Esse é o espelho convexo. O espelho côncavo pode sim te dar uma imagem grandona, né? Só que para te dar essa imagem grandona, é bom você lembrar que nós temos aqui C, F, V, é um espelho côncavo, né? E nesse caso, não sei se você lembra, fizemos vários, né? Veja a minha aulinha aí, pessoal. Eu tenho aulinhas, no caso, nas minhas aulas, eu coloco simuladores, tá? Tem muita coisinha assim, tá? Então aqui você tem um objeto. Aqui é objeto, certo? Nesse caso você vai ter agora como toda vez que você tem um objeto entre o foco e o vértice, a imagem aqui, a imagem vai te dar isso aqui, ó. Imagem grandona, tá? Devido, no caso, às nossas propriedades gráficas, né? Não sei se você lembra, você incide pelo foco paralelo, passa pelo foco, incide pelo vértice, vai também aqui, mas eles vão se encontrar, eles não se encontram, mas pega o prolongamento e está lá em cima, tá bom? É só para você saber então que a imagem vai estar entre o foco e o vértice, o espelho é côncavo. Alternativa A, era o espelho côncavo que fornece uma imagem maior e direita sempre que o objeto é colocado bem próximo ao espelho. Legal, entre o foco e o vértice. B, era convexo ou côncavo? Não. C, era convexo? Não. D, certamente era o espelho côncavo, que sempre oferece uma imagem direita e bem nítida, qualquer que seja a distância. Não, galera. Alternativa certa, alternativa A. 14. Ao parar na entrada de um supermercado, uma criança vê um espelho esférico a 6 metros de si, preso em uma parede. Olhando para esse espelho, vê sua imagem direita e menor. Direita e menor. Ah, agora acabou, pessoal. Se ela vê uma imagem direita e menor, só pode ser o espelho convexo. O espelho convexo, diferentemente do espelho côncavo, sempre formará uma imagem menor, virtual e direita, né? Tá vendo? Esse aqui agora é um espelho, espelho convexo, abaulado, você vê que a parte limpa é a parte de fora, né? Isso aqui é o objeto. E aqui nós temos os elementos. Vértice, nós temos aqui o foco e nós temos aqui o centro, né? Fazendo a propriedade, né? Isso aqui é só para você ter uma ideia, reflete passando pelo foco, né? Depois você incide pelo vértice, reflete, não encontra aqui, mas vai encontrar aqui com certeza.
Beleza, né? E aqui você tem a imagem. Tudo isso aqui a gente faz na aula de maneira bem bonitinha para você. Isso aqui vai ser a imagem, né? E sempre a imagem vai ser o quê? Sempre menor, bem pequenininho, um M menor, virtual e direita. Isso aqui é uma característica do espelho convexo. Sempre, sempre, né? Bom, nesse caso, professor, o espelho é convexo, ok. Mas ele quer saber também, professor, medidas. Tudo bem, eu só fiz a continha, eu só fiz o desenho para te explicar, tá bom? Bom, nesse caso, ele fala que o espelho, o objeto, uma criança, é colocado a 6 metros. Então, a distância do objeto ao espelho. Então, foi dada a letra P. P é quanto? 6 metros, tá? Eu fiz o desenho para te auxiliar, tá bom? O que mais? Considerando que a altura da criança seja 11 vezes a altura da imagem. Então, o tamanho do objeto da criança, o tamanho do O, é 11 vezes o tamanho da imagem. 11i. Onde i é o tamanho da imagem, tá bom? Bom, ele quer saber qual é o tipo de espelho, que nós já sabemos, e quanto que vale a distância focal. Show! Bom, primeiro, você já tem o P. O A, pessoal, é chamado aumento linear, é a razão entre o tamanho da imagem e o tamanho do objeto, tá? O A sempre é igual a relação entre o tamanho da imagem e o tamanho do objeto. Então, é I sobre O. Se você substituir A igual a quanto? Quanto que vai ser o I? O I você deixa aí mesmo, só que o O é 11I. Se você, no caso aqui, fazer a continha, dá 1/11avos, A igual a 1 sobre 11, ou seja, a imagem é 11 vezes menor. Então, você tem aqui o valor, então, do A, tá? 1 sobre 11. Ao mesmo tempo, como ele quer o foco, você vai jogar para mim que A é igual, né? Como você já tem o P ali, né? Você já pode jogar aqui A é igual F sobre F menos P. Ó, F sobre F menos P, as formulazinhas de Gauss, né? E aí você vai jogar os valores, ó, fica então 1 sobre 11, que é o A, não é isso? É igual, aqui vai ficar F sobre F menos 6, tá? Multiplicando em x, fica 11F é igual a F menos 6, tá? Jogando para lá, vai ficar 10F é igual a menos 6. Fazendo a continha, F é igual a menos 0,6 metros. Professor, e se eu não fizesse o desenho que você fez lá? Você fez todo aquele desenho. Se você soubesse o sinal, você nem precisaria fazer naquele desenho. Já ia na conta, né, que eu fiz e achou um foco o quê? Eu achei um foco negativo. E o foco negativo sugere ser o quê? Um espelho convexo, sempre. Tá bom, galerinha? Então, a resposta alternativa C. Tudo bem? Próxima questão. No laboratório de óptica, um grupo de alunos monta um sistema no qual um objeto localizado a 15 centímetros de um espelho esférico conjuga uma imagem virtual a 30 centímetros do vértice do espelho. Nessa situação, o espelho é côncavo e o objeto foi colocado entre o foco e o vértice. O espelho é convexo e o objeto foi colocado entre o foco e o vértice do espelho. O espelho é côncavo e o objeto foi colocado entre o centro de curvatura e o foco. O espelho é convexo e o objeto foi colocado na distância do foco do espelho. Bom, primeiro, vamos analisar os fatos. Primeiro você tem as letrinhas aí e vamos colocar ali. O que foi dado? Um objeto é colocado a 15 centímetros de espelho. Bom, você tem a letra P, que é a distância do objeto ao espelho. P igual a quanto? 15 centímetros. Tá? Vamos fazer já as formulazinhas. Não preciso do desenho por enquanto. Falou que conjuga uma imagem virtual. Então, P'inha é igual a quanto? 30 centímetros. Muito cuidado, que naquelas regrinhas de sinais, ele falou que conjuga uma imagem virtual a 30 centímetros do vértice do espelho, ou seja, do espelho. Então, imagem virtual, menos. Tá? P'inha é menos. Essa é a imagem virtual, devido à condição de Gauss, né? Bom, ele quer saber aonde que vou colocar, no caso, o objeto, entre o foco. Bom, vamos ter que achar o foco, porque eu não sei o desenho depois como fazer, né? Eu só sei que o P é igual a 15. Bom,
Você pode colocar ou a formulazinha da florzinha, né? Uma flor é uma pétala, mais uma petalinha, né? Que você tanto gosta. Ou você pode colocar produto pela soma. P vezes pelinha, foco é P vezes pelinha, sobre P mais pelinha, respeitando o sinal, tá bom? Então o foco vai ser igual. Bom, nesse caso, você vai fazer para mim aqui, P vai ficar 15 vezes menos 30 sobre 15 menos 30. Isso aqui vai te dar menos 450 dividido por menos 15. Tá bom, galerinha? Então você vai ter um foco aqui, de 30 centímetros. Tudo bem? Tudo bem, né? Bom, aí ele está perguntando onde foi colocado isso. Você lembra que no espelho, primeiro que espelho que é esse? Acabamos de mostrar para você que é um espelho com foco positivo. Então é um espelho côncavo. Sujeirinha para trás aqui, né? Então você pode colocar aqui um objeto e aqui você tem a C, aqui, 1, 2, 3, aqui, C, F e V, né? Se você quiser fazer pelo desenho, senão você faz pelas letrinhas. Bom, o foco é quanto? 30. Então nós achamos isso aqui, ó, 30 centímetros, não é isso? É. E aonde que ele colocou? Ele colocou o objeto a quanto? A 15 centímetros. Então ele colocou o objeto aqui, ó. Sempre eu dou uma... O objeto está aqui. Quanto? Esse é o P, ó, né? O P é daqui até aqui, ó. Que é quanto? 15 centímetros. É metade do foco, né? Professor, então quer dizer que aonde que está o P? Onde está o objeto, né? Esse O aqui de objeto. Está entre o foco e o vértice, tá bom? Então, alternativa, o espelho é convexo, desculpa, o espelho é côncavo e o objeto está entre o foco e o vértice. O espelho é côncavo e o objeto foi colocado entre o foco e o vértice. Acabou o exercício. Show de bola, galerinha? Next. Já falei. O fusível é um dispositivo de proteção contra a sobrecorrente em circuitos. Quando a corrente que passa por esse componente elétrico é maior que sua máxima corrente nominal, o fusível queima. Dessa forma, evita que a corrente elevada danifique os aparelhos do circuito. Suponha que o circuito elétrico mostrado seja alimentado por uma fonte de tensão U e que o fusível suporte uma corrente nominal de 500 mA. Qual é o máximo valor da tensão para que o fusível não queime? Do terminal aqui. Legal, questão bem legalzinha, envolve com você aqui circuitos, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é conhecer um pouquinho os circuitos aqui. Vamos dar letra aos nozinhos aqui, ó. Por exemplo, isso aqui é um circuito, é um pontinho de um potencial A. Aqui é um potencial B. Repare que esse potencial A e o potencial B está ligado aqui no potencial total, ó. A e aqui B, né? Porque percorrendo de cima para baixo aí, né? De baixo para cima, perdão, você não tem nenhuma resistência. Então, AB, tá? Bom, vamos dar letra aos nós. Vamos colocar mais uma letrinha aqui. Como tem entre A até esse ponto 60, e entre B até esse ponto 60, vamos colocar aqui C. E vamos colocar outro nozinho aqui, né? Como tem entre A até esse ponto 60, entre B até esse ponto 40, tem resistência, então aqui vai ser o D. Tá bom, galerinha? Tudo bem? Isso é importante. Então, olha bem, ele quer saber quanto que é o U que passa no terminal AB. Tá legal. Você olhando ali, você já concorda comigo que U do terminal AB vai ser igual a U de AD mais U de DB. Por quê? AD com DB, olhando por baixo ali, está em série, né? U de AB é U de AD mais U de DB. Tanto olhando para baixo como para cima, né? Que fica o AB também ali, né? Só que para cima vai ficar U de AB vai ser U de AC, né? Que você vai achar, mais U de CB. Tudo bem? No final vai dar no mesmo. Bom, então vamos lá. Ele falou que no circuito está passando aqui, para não queimar,
ou passa no máximo, por isso que ele vai trabalhar com a tensão máxima, passa 500 mA, que nada mais nada menos é meio ampere de corrente. Tá? Não está passando ali meio ampere? Tá. Está passando meio ampere em qual resistor, né? De 120? Tá. Então, pessoal, nesse resistor aqui de 120, já podemos calcular aqui a diferença de potencial aqui, porque você já tem meio ampere passando. Então, quanto que vai ser o U dali, né? Se você colocasse o voltímetro ali. Se você colocar ali, você achar um U de quanto? U é igual a R vezes I. Então, quanto que é o U? Quanto que é o R? 120 vezes 0,5 ampere, que é o 500 mA. Dá quanto? 60 volts. Guarda para você essa informação importantíssima. U, 60 volts. Certo? Você já não achou, então, U de AD? Como? Ué. Olha por cima ali. U de AD. 60 volts. Tá? Você já tem ali U de AD mais U de DB. Então, só para afirmar. Qual é a corrente que deve passar aqui agora, pessoal? Pessoal, como é que você vai saber a corrente que passa aqui? É só você olhar aqui, ó. Não passa em cima ali 0,5? Passa, não passa 0,5? E embaixo, passa quanto? Bom, se ali em cima passa 0,5 e tem 120 ohms, quanto que passa embaixo que tem a metade da resistência? Vai passar o dobro da corrente, tá? Como você tem 120 com 60, estão em paralelo, aonde que passa mais corrente? Em 120 ohms ou 60 ohms que está embaixo? Vai passar mais em 60 ohms. E vai passar o quê? O dobro, né? Porque você tem a metade da resistência. Então aqui vai passar quanto? 1 ampere, que é o dobro de meio. 1 ampere. Ah, mas eu queria fazer diferente. Eu quero que você ache esse 1 ampere de outra maneira. Pessoal, como o 120 está em paralelo com 60, as tensões são iguais, tá? Então fica fácil você achar também esse 1 ampere, tá? Olha lá, você pode colocar de novo a formulazinha U igual a R vezes I. Como a tensão, né, que passa em 120 é a mesma tensão que está em 60, você vai achar então que aqui é 60 é igual, qual a resistência que está embaixo? Não é mais 120, é quanto? 60. Então 60 é igual a 60 vezes I. Quanto que é o I que passa ali então? 1 ampere. Também achei. E por que você fez isso, professor? Olha só. O que passa ali também depois não vai agrupar e não vai passar para cá? Vai ou não vai? Eu só estou olhando o circuito, depois vou apagar o que eu vou fazer aqui, eu só estou olhando o circuito aqui, pessoal, na parte de baixo. Eu não estou nem aí para a parte de cima, tá? A parte de cima está independente, tá? Então, repare, de A até D, primeiro ficou em paralelo, em 120 com 60, depois não ficou em série. Então, qual a corrente que passa aqui? Não vai ser a soma das correntes, que vai dar 1 mais meio? Então, aqui vai passar quanto? Uma corrente de 1,5 ampere. Sim ou não? Sim. Então, não posso achar também U de dB? É mesmo, professor. Quanto vai ser o U de dB? U de D até B vai ser o quê? R vezes I. E quanto que é o R agora? 40. Vezes quanto? 1,5. Nossa, eu pensando em achar a resistência equivalente. Não precisa, galera. 60 volts. Pronto. Já podemos agora acabar o exercício. O que nós temos? Nós achamos aqui o U de AD, onde você tem um fusível. E nós acabamos de achar o U de DB. E não está em série? Então, volta aqui e acaba o exercício. Ó. Quanto que é o U de AB? 60. Quanto que é o U de DB? Desculpe, de AD, 60. Quanto que é o U de DB? Isso, 60 também. Certo? Porque em série você soma. Você sempre tem que cair depois nos conceitos básicos. Tudo bem, galerinha? Tem outras maneiras de fazer também. Você pode olhar também no circuito na parte de cima, tá bom? Então, a resposta certa é a alternativa D. Recentemente foram obtidos os fios de cobre mais finos possíveis, contendo apenas um átomo de espessura, que podem futuramente ser utilizados em microprocessadores.
O nanofio, representado na figura, pode ser aproximado por um pequeno cilindro de comprimento 0,5 nanômetro. A seção reta de um átomo de cobre é de 0,05 nanômetro ao quadrado. E a resistividade do cobre é 17 ohms nanômetro. Um engenheiro precisa estimar se seria possível introduzir esses nanofios nos microprocessadores atuais. Um nanofio, utilizando as aproximações propostas, possui resistência de quanto? Galerinha, essa questão é bem direta, que você vai jogar a nossa segunda lei de Ohm, né? R é igual, lembra? Rho vezes L sobre A. A famosa rolinha, né? Tudo bem? E o engraçado é que tudo conspira para a unidade certinha, não se preocupe, quer ver? A questão muito direta, ó. O que é Rho, professor? É resistividade. Se você quiser, eu vou colocar até a unidade. Quando foi dada a resistividade, professor? É 17 ohm, não, é 17, vou até colocar aqui 17, aqui, ohms vezes nanômetro. Deixa aqui, tá? Certinho? Vezes. Qual é o comprimento, professor, do fio? Foi dado, ó, 0,5, 0,5, o quê? Nanômetro. Certinho, deixa aqui, ó, tá? E a área foi dado. A área vai ser 0,05. Então é 0,05, o quê? Nanômetro ao quadrado. Então olha só que legal. O que sobrou para a resistência? Ó, nanômetro vezes nanômetro na parte de cima, da nanômetro ao quadrado. Com o nanômetro ao quadrado, cancela, só sobra o quê? Ohms. Tudo bem, galerinha? Facilitou, né? Então a resistência é igual. Bom, 0,5 sobre 0,05 dá 10. Só fazer essa continha, né? Que 0,5 é 10 vezes 0,05. Então fica 10 vezes 17, 170. 170 o que, professor? 170 ohms, galera. Ohms. Show? Então a alternativa correta é a alternativa D. E a última questãozinha. Para que seus alunos pudessem calcular o valor do resistor equivalente e, a partir disso, confirmassem na prática o valor da corrente elétrica por ele passaria, um professor convencionou placas de circuito com resistores soldados para serem ligadas, conforme na figura 1. Uma vez montado o circuito elétrico, o amperímetro indicava uma intensidade de 0,2 A. Então aqui você tem um amperímetro, que vai ligar aqui e você vai ter, 0,2 ampere. Certinho, legal. Bom, só que é o seguinte, acidentalmente, um dos alunos quebrou uma das placas, fazendo com que ela ficasse como mostrado na figura 2. Sabendo que o gerador é ideal, na situação indicada na figura 2, o amperímetro vai passar a medir qual corrente? Então aqui, ó, interrogação. Eu quero saber a corrente que passa aqui, tá bom? Primeira coisa, o que não mudou, que faz você ficar atento? O gerador é o mesmo. Então, a tensão elétrica, não importa se você quebrou ali aquele resistor de 20, que está lá em cima, né, que só ficou agora 3 resistores, tinha 4, ficou 3, você vai alterar a corrente, consequentemente você vai mudar a resistência equivalente, mas o U vai ser igual. Então, primeiro eu vou colocar aqui simulador figura 1, que está aqui já, né? E daqui eu vou colocar a figura 2 e vamos trabalhar na figura 1. Figura 1, professor, o que eu posso achar? Primeiro nós vamos achar a resistência equivalente, tá bom? Você tá craque nisso? Primeiro, vou usar outra cor, tá? Esse aqui com esse não está associado em paralelo? Sim ou não? Dá para achar o valor dele? Dá. O que seria? 20 dividido por quantas vezes eles estão aparecendo em paralelo, que é 2. Então vai ficar quanto? 10. Então, a princípio, você já tem 10 que faz parte da substituição desses 2. Então, você até aniquila esse, né? Então, aqui você pode ter colocado, aqui ficou o número 10, que você achou ali a resistência, né? Só que esse 10, repare que vai estar em série com esse, né? Tudo bem? Tá certinho?
Opa, deixa eu só apagar aqui. Não, vai ficar em paralelo. Deixa eu só apagar aqui. Tá? Vamos fazer de novo aqui. Se não confunde você. Esse aqui, com esse aqui, tá vendo? Ó? Eu transformei isso aqui num fio só. De quanto? De 10. Show de bola. Só que agora, esse 10 que nós achamos vai ficar em série com esse. Sim ou não? Tá? Tudo bem? Porque vai ficar apenas, não vai sumir o nó. 10 mais 10. Ou seja, professor, não é mais fácil você desenhar para a gente aqui, para que a gente entenda melhor? Claro, aluno. Você ficou assim, ó, esse aqui. Você tem aqui. E tem aqui. Esse é o A, é o 20, né? Que está aqui, ó. 20. O que você fez? Você continuou com esse aqui ainda de quanto, professor? Eu continuei com esse aqui ainda de 10. Não tinha mexido nele. E o que você fez de vermelhinho, professor? Ah, nem te conto. O vermelhinho ficou 10 aqui, ó. Vou até colocar aqui, ó. Ele acaba morrendo aqui, não acaba? Ah, isso aqui é quanto? 10. Ah, agora entendi, professor. Pronto. Você está vendo então como é que ficou? Ficou agora esses dois aqui em série, né? Que eu estou achando resistência equivalente. Então, como é que fica agora novamente o desenho? Então, ficou assim. Ficou A, fica aqui ainda o nosso B, aqui fica o 20, só que agora ficou apenas um fio aqui, né? Esse fiozinho aqui, ó, que ficou o quê? Em série, ó. Quanto que é 10 com 10 em série? Você não soma em série? Soma, professor. Se você soma, quanto que dá? 20. 10 mais 10 não dá 20? Dá. Então, isso aqui ficou quanto? 20. Agora entendi, professor. Legal. Então, quanto que dá a resistência equivalente? Para terminar a resistência equivalente do desenho, da figura 1. Resistência equivalente. Como agora está igual, né? E está em paralelo, você pega um deles e divide por quantas vezes eles repetem, que são 2 vezes. Então, a resistência equivalente dá 10. Pronto. O que eu faço com isso agora, professor? Bom, você não tem a leitura do amperímetro lá, que é 0,2? Dá para você calcular o U. Ó. O U da figura 1 é igual a R vezes I. Quanto que é o U? Nós vamos achar, que é o mesmo da figura 2 depois. Quanto que é o R? 10. E quanto que é o I, que está lá na leitura do amperímetro ali? 0,2. Então, quanto que é o U? 2 volts. É a DDP. Tá? Então, você tem esse U que é 2 volts. E agora, professor, você vai usar agora 2 volts. Aqui, você achou 2 volts. Legal. 2 volts. E aqui, também é 2 volts, que é a mesma bateria. Ah, agora então eu vou achar a resistência equivalente, porque agora eu quebrei um resistor de 20 e depois eu jogo de novo igual a R vezes I? Sim, aluno. Vamos como é que fica mais fácil? Olha como é que fica fácil, ó. Aquela resistência que acabou e quebrou, né? Agora ficou o que aqui? Vamos analisar o circuito. Tá vendo esse aqui, ó? Esse com esse. Não tá em série? Né? Então é quanto? 30. Fica 30 ohms aqui. Esse 30 não fica em paralelo com 20? Fica, não fica? Então você não pode fazer então agora ali o produto pela soma? Estou na figura 2, tá? Então agora estou analisando a figura 2. A figura 2, eu posso colocar ali, resistência equivalente é igual ao produto pela soma, lembra? Produto, não ficou 30 com 20? Produto, 30 vezes 20. Sobre a soma, 30 mais 20. Dá 600 dividido por 50. Então, você vai ter aqui 12 ohms. Tudo bem, galerinha? Agora, para terminar, estou na figura 2 ainda. Você vai jogar aqui. U é igual a R vezes I. Ele quer saber a leitura do amperímetro, que é a corrente total, né? U é quanto? U, por isso que nós achamos do primeiro desenho, é 2. Resistência, 12. E aqui é o novo I. 2 dividido por 12... cancelando por 2, dá 1/6. 1/6 ampere.
Tá bom, galerinha? Então a resposta certa, alternativa C. Espero que você tenha entendido, dê uma olhada, depois você pode voltar com o vídeo, tá? Esse é a minha intenção, ajudá-los, tá bom? Qualquer coisa, divulgue também esse meu trabalho para outros e se inscreva no meu canal. No YouTube tem Física aí. Pessoal, um abraço e até a próxima. Tchau!